Nós estaremos lendo a partir do versículo 27, irmãos. Versículo 27 ao versículo 30. Quem achou que Jesus é bom e o diabo não presta? Jesus é bom e o diabo não presta. Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém, irmãos? Bendito Deus e glorioso Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, Senhor. Reconhecemos que a mensagem é maior do que o pregador, e que se não tivesse aqui hoje, outra pessoa pregaria este mesmo texto, porque tu tens um objetivo para tratar com a tua igreja a partir deste texto. Ó Deus, as palavras que tu fizeste arder em meu coração, se assim é da tua vontade, faz arder no coração da tua igreja. E por fim, Senhor, venhamos ser edificados pela tua palavra. Que estas palavras não venham tocar apenas as nossas emoções, mas que elas toquem o nosso caráter, modificando elas. Ó Deus, sim, ao longo desta explicação do texto, venhamos perceber que há algo em nós que precisa ser melhorado, que pela luz da tua palavra venhamos encontrar a mudança. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos do teu auxílio e do teu cuidado em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, o texto que nós lemos, ele se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta para que estejamos acompanhando ao longo de toda a explicação. A carta de Paulo aos Filipenses é considerada pela maioria dos estudiosos, poucos são os que discordam, como uma carta da alegria. E por ser chamada de carta de alegria, é um contraste com a prática de quando Paulo a escreveu. Por escrever em um momento de prisão, em um momento em que haviam lhe tirado a liberdade de estar indo e vindo, e pela causa do Evangelho, agora estava sofrendo. No capítulo 1, irmãos, da carta de Paulo aos Filipenses, no versículo 12 até o versículo de número 20, Paulo vai explicar os motivos pelos quais ele sofre com alegria, e que ele entende que o sofrimento que ele passa, ainda que o faça sofrer, serve para a edificação do Senhor Jesus e para a edificação e proclamação do próprio Evangelho. Falar de sofrimento nos nossos dias é muito complicado, porque de alguns anos para cá tem crescido o número de pregações em que o único objetivo é dizer que você não vai sofrer, é dizer que você não vai sofrer nunca mais, e que ter Cristo é sinal de toda aniquilação de todo sofrimento. E aí apresenta-se um evangelho de facilidade, um evangelho que não se precisa renunciar, um evangelho em que o Senhor está como um elemento de alavancar a nossa carreira profissional, de trazer sucesso para a nossa vida financeira, de trazer sucesso para a nossa história. Quando na realidade essa não é a abordagem bíblica
bíblica de cristianismo. Essa tem sido a abordagem que o diabo tem usado para enganar, para iludir a tantas pessoas a viverem um falso evangelho e um evangelho que se distancia do que a Bíblia apresenta. Quando eu digo falso evangelho, eu estou falando de um evangelho similar. Um evangelho que parece com o verdadeiro, que parece ser verdade, mas ele só apresenta facilidade. Isso tem criado um cenário dentro das igrejas do qual o crente não aceita sofrer. Alguns até inutilmente declaram: eu não aceito esse sofrimento, eu não aceito essa doença. E quando nós vamos analisar a carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos observar um homem de Deus, servo de Deus, que vivia uma vida piedosa, que vivia uma vida para o Evangelho, totalmente alegre no Senhor, mas totalmente mergulhado em sofrimento. Esses dois sentidos que nós encontramos em Paulo, na carta aos Filipenses, já contrapõem toda a realidade do nosso tempo, que para sermos alegres, parece que não precisamos ter sofrimento, e que o sofrimento irá tirar a nossa alegria. Porém, a alegria que provém do Evangelho, ela não é uma alegria circunstancial, momentânea. É uma alegria que é produzida pelo Espírito de Deus no ato da salvação. Você consegue ser alegre em meio às dores, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Paulo propõe uma vida em alegria no sofrimento, uma vida em alegria em meio às lágrimas. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que Paulo ele vai dizer no capítulo 1 ainda, no versículo de número 12, ele diz: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Se eu lhe desse uma notícia agora, a partir do que nós estaremos meditando nos próximos minutos, a notícia que eu lhe daria é que você não vai parar de sofrer. Diga amém, irmão. Amém. Você não vai parar de sofrer. Isso parece muito complicado de se dizer, e eu acredito que mais complicado ainda de se viver. Se estamos em Cristo, por que não iríamos parar de sofrer? Porque o ato de parar de sofrer, na visão humana, na visão atual, é não ter tribulação. Porém, nós teremos tribulação até o final dos nossos dias. Mas Jesus ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Amém. Você pode parar de sofrer determinadas coisas e elas não te atingirem mais como antes, mas novos sofrimentos virão. Qual o sentido então de ser cristão? De servir ao Senhor se os sofrimentos não vai parar aqui na terra? É o sentido de saber que temos paz com Deus, que vamos viver com Deus para sempre na eternidade, e lá será o nosso descanso. E o sentido de que em meio aos sofrimentos conseguiremos ainda avançar, conseguiremos resistir, conseguiremos continuar, e em Cristo faremos grandes coisas para o seu louvor e para a sua glória. Paulo ele chega a dizer, irmãos, a partir do versículo 23, que está dividido com dois sentimentos. Ele diz: eu estou dividido com os seguintes sentimentos. O primeiro é que eu quero ir para o céu, eu quero estar com Deus, mas ao mesmo tempo eu quero viver para continuar pregando o Evangelho. Eu quero continuar vivendo para continuar desenvolvendo a minha vocação, desenvolvendo aquilo que Deus me chamou para fazer.
fazer. Aí ele apresenta dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o sentido de Paulo existir como cristão e como ser humano era viver para Cristo e no fim da vida encontrar Cristo como a maior recompensa de sua existência. A maior recompensa de Paulo não era encontrar tesouros na terra, muito menos a ideia de realizações humanas. A maior conquista de Paulo era encontrar o Senhor. Esse era o seu lucro. Essa era a sua recompensa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por isso ele diz: se eu continuar a viver, versículo 22, eu sei que eu serei frutífero. Vou continuar sendo frutífero no meu trabalho. E aí, irmãos, no versículo 27 lemos, se pudéssemos resumir em uma frase, do versículo 27 ao versículo 30, poderíamos colocar a frase: crer e sofrer é fruto da graça de Deus. Se você é salvo em Cristo Jesus, sofrer para você é fruto da graça. E você deve encontrar no sofrimento motivos de glorificar ao Senhor. Mas Paulo, antes de dizer isso, ele vai dizer assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ele inicia dizendo o quê? Acima de tudo. Diga assim: acima de tudo. Acima de tudo. Quando nós vamos tentar entender as expressões acima de tudo, dá a ideia de prioridade. Acima de qualquer coisa, estabeleça isso, uma ideia de prioridade. Mas quando você vai para o grego, a tradução literal, ela não será acima de tudo, ela será sobretudo, no sentido não de prioridade, mas os principais estudiosos vão dizer que é no sentido de exclusividade. O Senhor Jesus, Ele não quer que a nossa vida vivida com Ele seja apenas uma vida de prioridades com Ele. Ele quer uma vida de exclusividade. A ideia de prioridade dá o sentido de você escolher: não, eu vou ficar com Cristo agora, eu tenho isso para fazer, mas eu vou preferir Cristo. Mas a ideia de exclusividade vai dar a ideia de que você está cativo ao Senhor, que você servirá ao Senhor, independente da circunstância, e que viver com Ele, para Ele, é melhor do que qualquer coisa deste mundo. Se nós formos observar, quando Paulo vai escrever na carta de Efésios, capítulo 4, o versículo 1, Paulo vai dizer: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. A expressão que Paulo usa, prisioneiro no Senhor, não é no sentido apenas dele estar preso, é no sentido dele entender que, como servo do Senhor, ele não tem outro caminho a não ser servir a Deus. E ele é um servo por vocação, é um servo voluntário. Ele serve ao Senhor por prazer. Eu estava conversando com uma irmã antes de começar o culto, eu dizendo: às vezes esperam que o pastor chegue para tratar de algum assunto na igreja, e o pastor, quando vem, na maioria das vezes, tem aquele certo peso quando vai tomar alguma decisão, e algumas pessoas decidem fazer determinada coisa não por voluntariedade, mas por obrigação. Isso é um problema, porque a obrigação, ela tira o coração. A obrigação, ela tira o prazer, a alegria. E hoje nós começamos a observar um número crescente
de pessoas que não sentem mais prazer em cantar na igreja, em fazer parte de departamentos na igreja, em evangelizar, em estar em uma escola bíblica, e isso é resultado de uma vida de constantes atos na igreja por obrigação, e ao culto por uma simples rotina, e ao culto porque determinada pessoa da família vai, e ao culto porque tem determinada responsabilidade. Isso foi retirando o prazer, retirando a alegria, e algumas pessoas estão no automático. Paulo vai dizer que acima de tudo, e exclusivamente, nós precisamos viver, não apenas fazer, viver, sentir, pulsar uma vida de modo digno do Evangelho. Não é uma vida de acordo com o pastor Joás, não é uma vida de acordo com o presbítero Luiz, é uma vida digna do Evangelho. E a expressão digna, irmãos, é no sentido de uma vida que glorifique o Evangelho. Aleluia. A sua vida, os seus atos, eles glorificam o Evangelho? Glorificam ou não? Você precisa pensar, eu preciso pensar. As redes sociais constantemente sempre tem críticas a A, críticas a B. Youtubers passam tempos e tempos criticando fulano, criticando a igreja tal. E tem pessoas que passam horas e horas e horas debatendo e brigando. A pergunta é: isto contribui em quê para o avanço do Evangelho? E essa mesma pergunta você deve fazer para a sua vida. A minha vida em que tem contribuído para o Evangelho? A minha fala no meu trabalho, as minhas conversas no WhatsApp, as minhas navegações na internet, as minhas amizades, os meus pensamentos, as minhas atitudes, em que tem contribuído para o progresso do Evangelho? De que maneira os olhos de Deus, ao apontarem para a nossa vida, podem identificar um modo digno do Evangelho? Até então, Paulo ainda não entrou na ideia de sofrimento. Ele está ainda entrando na ideia de padrão, na ideia de direcionamento da sua vida. A sua vida deve direcionar para o Evangelho. Precisamos, irmãos, portanto, viver de uma maneira digna do Evangelho. Ainda em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que essa maneira digna é vivendo com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Diga assim: fazendo de tudo para preservar a unidade. Nós não criamos a unidade. Nós não temos esse poder. E nós nem temos essa autoridade. Nós nem criamos comunhão. Já imaginou se no final do culto, ao invés de ter bolo aqui, tivesse feijoada? Diga glória a Deus. Quem sabe? E alguém iria dizer, né? Depois que todo mundo comesse, Mateus comesse seus 4 pratos de feijoada, e nós ficássemos rindo e brincando, e aquela felicidade toda, alguém diria: isso é comunhão. Só que envolva comida em qualquer lugar, todo mundo vai sorrir. Festa não é lugar onde a igreja demonstra a comunhão. Não é uma confraternização que irá demonstrar que temos comunhão. Não estou dizendo que não deve ter. Faça bem muita comida e chama o pastor. Se não chamar para da igreja, eu venho mesmo assim. Mas entenda, não é eventos nossos
que irão criar a comunhão. A comunhão é uma ação direta do Espírito de Deus sobre nós. Eu vou ter comunhão com o irmão Ronaldo se eu estiver no Espírito de Deus e ele também estiver. O Espírito que está em mim testifica sobre o que há nele também. A nossa função é apenas preservar. E como é que eu preservo a união? Eu preservo a união que vai além da comunhão, cumprindo o que o próprio Evangelho apresenta. Suportando o meu irmão quando ele falha, cooperando na minha igreja por amor a Cristo, e em meio às tentações que venham sobre a minha vida, suportá-las por amor a Cristo, e quando não resistir, começar de novo por amor a Cristo. Do início ao fim é sobre Cristo em nossa vida. Do começo da nossa fé até o último momento, não é sobre você, não é sobre você ser especial, é sobre Cristo ter morrido por nós, ter nos resgatado e por sua graça nos manter de pé em meio a todas as dores. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Paulo disse: olha, eu peço que acima de tudo vocês vivam de maneira digna do Evangelho, para quando eu chegar até onde vocês estão, eu perceber ou ouvir a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só Espírito, em uma só alma, e lutando pela causa do Evangelho, em outra versão, pela fé do Evangelho. Unidos no mesmo Espírito, na mesma disposição de adoração, no mesmo coração, mas também na mesma alma, na mesma mente. Se você abrir sua Bíblia e abre por gentileza 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo vai fazendo exaltação à unidade. Ele vai dizer: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Quando a igreja ela se une para viver o Evangelho, ela conseguirá unir-se também no pensamento e no propósito. Qual o propósito da igreja existir? Glorificar ao Senhor, edificar os santos e proclamar o Evangelho. Nós existimos como igreja em São Caetano para glorificar a Deus, para edificar uns aos outros e para proclamar o Evangelho do Senhor. Esse é o nosso fundamento. Esse é o nosso sentido de existir como igreja. E se fugir disso, já não será mais Evangelho autêntico. Já não será mais o Evangelho original, mas um Evangelho falso. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, olhe bem para a bola preta no meio dos meus olhos. Agora assim, ó. Preste bem atenção. Você pode passar a sua vida inteira na igreja, ser membro, ser até obreiro, pregar, cantar, estabelecer um currículo de muitas atividades, mas você precisa viver de forma digna do Evangelho, senão tudo é em vão. Nós estávamos conversando com os homens aqui na sala ao lado, e a gente conversando com certas pessoas que muitas vezes estão erradas biblicamente, e aí começam a pregar e pessoas se convertem chorando, e aí nós somos indagados e a resposta foi: é porque a mensagem é maior do que a pessoa que está falando. Pode ter vezes que o pregador fale o texto
e a igreja sinta e ele não sinta. Porque a mensagem é maior que o pregador. O pregador, ele prega a mensagem, e essa mensagem tem poder por si só. A Bíblia é suficiente para nos virar do avesso em meio à sua exposição. Mas alguns desses que vivem erradamente serão daqueles que no dia do juízo dirão: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome fiz milagres. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Iniquidade é pecado realizado sem sensibilidade. Peca e não há sensibilidade, peca e não há sentimento de arrepender-se. Vive como se fosse qualquer coisa, vive como se o pecado fosse um simples erro que teve no passado e não precisa se arrepender, e não precisa ser corrigido, e vai trazendo sobre a sua cabeça apenas angústia e ciúme. Se, ao observarmos o texto e percebermos que não estamos vivendo conforme o Evangelho, nós temos uma opção: arrepender-se e começar de novo. Mas não é tempo mais de brincar de ser crente. Nós precisamos viver o Evangelho. Amém, meus irmãos? Paulo disse que essa união de espírito e de alma, de mente e coração, deve se unir para uma causa, para um propósito específico: a fé do Evangelho, a causa do Evangelho. Eu preciso suportar o meu irmão que a minha mente não quer suportar, porque há uma causa maior. Vou dar um exemplo de dois que são bem amigos, Mateus e Neto. Mateus tem uma personalidade, Neto tem outra. Pode ter uma hora que os dois se choquem, mas ainda assim precisam insistir em de coração viverem, porque há uma causa maior do que eles, que é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Isso é mais importante. O Evangelho deve ser proclamado. É mais importante do que você ter sucesso. É mais importante do que termos uma vida estabilizada em todos os sentidos. Ainda é mais importante que o Evangelho continue a crescer, a desenvolver, continue a ganhar espaço na sociedade, porque aonde o Evangelho chegar, haverá mudança em todos os sentidos, começando pelo Espírito e emanando por todo o ser, por todas as relações, e Deus será glorificado. Paulo vai dizer que se nós estamos juntos e unidos na mesma causa do Evangelho, então nós não nos sentiremos intimidados com aqueles que se opõem ao Evangelho, com aqueles que estão buscando nos impedir. Por quê? Porque o propósito é superior, para não deixar que a gente não se entenda. Então ninguém poderá resistir a um povo que unido trabalha pela causa do Evangelho. Os irmãos estão entendendo? Quando a Bíblia fala de união, ela está falando da união do corpo de Cristo, não apenas da união denominacional. E a união do corpo de Cristo, ela não só envolve São Caetano, mas ela envolve todos os salvos, em todos os lugares, em todos os tempos. Enquanto cultos estão acontecendo aqui, estão acontecendo em outros lugares da cidade, estão acontecendo em outros lugares do estado, da nação e do mundo. E onde houver uma igreja pregando o verdadeiro Evangelho, ali há um propósito continuando a ser estabelecido e o nome do Senhor sendo glorificado. O propósito de existirmos é maior do que as diferenças que podemos ter. O
propósito de existirmos como igreja e de glorificar o Senhor, de edificar uns aos outros e de proclamar o Evangelho é maior do que qualquer coisa, inclusive os nossos sofrimentos. Aí Paulo vai dizer o seguinte: pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Quando ele está dizendo assim, que o que para eles é prova de perdição, de perecer, ele está falando de morte. Porque ali é um contexto de perseguição. Então, se pela causa do Evangelho todos se unem em um só espírito, em uma só mente, pela fé do Evangelho, e conseguem suportar, e não conseguem se intimidar com aqueles que se opõem ao Evangelho, mesmo que aqueles que se opõem ao Evangelho arranquem-lhes a vida, pensando que ali eles pereceram, não entendes ele que isso é a prova da nossa salvação, é a prova da nossa vitória. Se morrermos com Cristo, ele será a nossa recompensa. Esse texto confirma o que Paulo diz lá atrás: viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Quando eu era mais jovem, eu fui indagado por um irmão da igreja que me questionou porque eu não tive uma adolescência ou um início de juventude como deveria. Nas palavras dele, eu não tinha sido um adolescente propriamente dito, porque desde muito cedo já estava envolvido em muitas atividades da igreja. E eu não respondi nada, fiquei calado. Mas o que muitas pessoas não entendem é que o Senhor, ele não escolhe nenhuma faixa etária específica para exigir de nós a dedicação exclusiva. Ele quer que o adolescente, a criança, o adulto, o homem, a mulher reconheçam que são dele. A sua juventude deve ser gasta para o louvor ao Senhor. Toda a nossa vida deve ser entregue ao Senhor. E o que para o mundo é perda de tempo, para nós é lucro. O que para o mundo é ilusão, para nós é realidade. O que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus, poder para transformação, para salvação, poder para a vida eterna com Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que perder a sua vida por amor a Cristo irá encontrá-la, porque nós encontraremos ela na vida eterna. Não importa se gastaremos os nossos 70, 80 ou 90 anos, ou até menos de existência aqui na terra, no serviço do Senhor. O que importa é que viveremos a eternidade com Deus para sempre, e ouviremos no dia do arrebatamento, quando a igreja triunfante entrar nas mansões celestiais, o nosso Cristo dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos preparado está. Nós somos chamados para a eternidade, irmãos. O progresso do Evangelho é o nosso objetivo, e devemos trabalhar para este progresso até que as portas do céu se abram e o nosso Cristo nos convoque à eternidade para sempre. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, se nós compreendemos a fé e a existência da nossa vida como cristão nesse sentido, nenhum sofrimento te abalará por muito tempo. Claro que vai ter momentos que você vai ser angustiado. A angústia vai vir vontade de chorar, às vezes é chorar. E chorar de se acabar. Mas se você acreditar nisso que está escrito, quando terminar as lágrimas, você sentirá conforto, se levantará e caminhará de novo. Eu lembro uma vez, eu muito angustiado, com algumas questões para tratar na igreja. E aí o Senhor dobrou os joelhos, eu preciso de um direcionamento
posicionamento teu, eu preciso de uma palavra tua sobre essa situação. Eu comecei a orar, e eu chorei, eu orei, quando eu terminei de chorar, aí Deus falou comigo, pronto, eu vou te chorar, agora levante e continue. Não vou dar nenhuma palavra, não vou dar nenhuma resposta. Levante-se e continue. E aí eu me levantei renovado. Porque às vezes você entra na igreja e diz assim, eu quero uma resposta tua agora. Deus não tem obrigação de dar resposta de nada. Agora Ele diz a você, continue, eu sou contigo, continue, continue. Não, Senhor, se não acabar agora, eu vou desistir. Você não vai desistir, você não vai parar. Continue. Porque o teu sofrimento servirá para o progresso do Evangelho. Aí Paulo vai dizer que essa dita perdição do mundo, a morte para o mundo, o sofrimento do mundo, para nós é sinal da salvação. Amém. Quando as dores apertam a nossa vida, e mesmo quando você tinha todos os motivos para desabar, no dia 10 de março, e amanhã, quando você acordar de pé de novo, isso é sinal da salvação de Deus sobre a tua vida, dizendo, eu estou te preservando. Paulo vai dizer, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele. Irmãos, sofrer é fruto da graça de Deus. Se você está sofrendo agora, isso é graça, é fruto da graça do Senhor sobre a tua vida. Achou que é isso? Como poderia dizer uma coisa mais tranquila? Isso que Paulo está dizendo, que você não foi chamado só para crer, você foi chamado para sofrer também por causa de Cristo. Pela causa de Cristo, por amor a Cristo. Paulo vai dizer, eu digo isso não por precisar de alguma coisa, eu já aprendi. Eu sei que tem a mudança, eu sei que está escasseio, eu sei viver essa gangorra da vida. É isso que Paulo está dizendo, eu sei viver essa gangorra. Tem dia que eu estou lá em cima, tem dia que eu estou lá embaixo. Tem dia que eu estou naquele pique, naquela alegria, tem dia que eu estou bem triste. Paulo, se eu sei viver esses momentos, eu sei viver aqueles momentos que parece que tudo está dando certo, e aquele momento que parece que tudo está dando errado. E eu só sei viver isso, porque eu entendi que eu posso todas as coisas, que eu posso transpor todas as coisas, porque Deus me fortalece. Paulo está dizendo, eu entendi que a vida é cheia de momentos, mas eu entendi também que o meu Deus está além dos momentos, me fazendo romper a cada dia. Deus esteve com Paulo nos naufrágios, nas mordidas de serpentes, nos maus tratos, nos espancamentos, nos dias que ele fugia. Deus esteve com Paulo até no dia que a sua cabeça foi arrancada. E Deus está com, e Paulo está com Deus desde o momento que sua vida saiu de seu corpo. Você sofre pela causa de Cristo, e isso é honroso. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, perto de morrer, olha, eu combati um bom combate, né? Guerrei, fiz a guerra até o final. Nessa mesma carta ele vai dizer, tu lembra de sofrer comigo as aflições, tu lembra de não se embaraçar com o negócio dessa vida. Tem que ser um soldado que não desiste, mas tu também tem que ser como um atleta que vai até o fim. Tu também tem que ser como um lavrador que planta e tem paciência de esperar a colheita. Eu combati o bom combate. O meu objetivo, a minha carreira está se findando. Mas tem uma coisa que eu levo comigo, é a minha fé. A fé que me fez crer, mas a fé também que fez resistir.
Às vezes a gente fala que o Evangelho hoje é muito mais fácil porque não temos tantas perseguições no Brasil. E de fato, se formos olhar pelo ato da proclamação do Evangelho, é verdade. Por outro lado, nós vivemos um tempo mais difícil do que anteriormente. Porque nós temos passado por dias em que muitos de nós têm morrido emocionalmente, feridos emocionalmente. O Evangelho de Cristo ensina que o Senhor tem bálsamo para as tuas emoções, bálsamo para o teu coração, bálsamo para te fazer continuar, bálsamo para te fazer resistir em meio a todas as coisas. Diga assim: porque eu recebi o privilégio de sofrer e não apenas crer em Jesus. Se você sofre, glorifica o Senhor. Não é fácil não, irmãos, mas a gente deveria aprender. Aquele dia que o dia foi maior sofrimento, você dobrar o joelho do Senhor, obrigado. Doeu, mas eu não mudei a fé. Doeu, que ainda está doendo, mas a minha fé ninguém toma. Eu sou teu, eu sou do Senhor, e servirei até o fim. Amém, meus irmãos? Paulo vai dizer no versículo 30: pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo e continuam a ter. Paulo está dizendo: olha, não é porque eu sou apóstolo que eu vou sofrer e vocês não vão, porque eles não são. Vocês têm as mesmas lutas que eu tenho, que eu tive e que continuo a ter. Nós estamos na mesma batalha, na mesma luta, pelo progresso do Evangelho. Você precisa aguentar o sofrimento por amor a Cristo. Amém, meus irmãos? Portanto, quando eu digo que seu sofrimento não vai se acabar, não é lhe trazendo uma desesperança, uma palavra de desânimo. Mas quando eu digo que o sofrimento não vai acabar nessa terra, é quando eu digo que as lutas não nos darão tréguas em nenhum momento. Mas eu também digo que em todo tempo o Senhor estará conosco, nos guiando em todas as coisas. E isso para nós deve ser suficiente. Pare de ceder às tendências que este mundo quer apresentar para a gente, de que você não precisa sofrer, que você não pode ter doenças. Não, entenda que mesmo diante disso é honroso você sofrer e no final ainda dizer: minha fé continua de pé. Seja forte, seja corajoso, resista, persista diante de Deus e diante deste mundo. Não se deixe abater e paralisar pelos sofrimentos, seja sofrimentos internos, sofrimentos externos, sofrimentos por amigos, sofrimento por pessoas que deixaram de ser amigos, sofrimento no trabalho, sofrimento na escola, sofrimento na família, sofrimento no qual seja ele, resista. Confie no Senhor e desenvolva a sua salvação. Paulo vai dizer ainda na carta de Filipenses, no capítulo número 2, ele vai dizer: portanto, irmãos, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar
realizar segundo a sua boa vontade. Desenvolva a sua salvação. Não, mas eu quero realizar isso. É Deus que efetua em nós a sua vontade. Não vai cair uma folha sem Deus permitir. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle da tua história. Nada fugirá do controle do Senhor Jesus, irmão. Nada fugirá. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos continuar a desenvolver a nossa salvação. O sangue dele na canela. Vamos continuar. Você tem motivos hoje para talvez, diante dos sofrimentos, dizer: eu parei agora. Mas eu te apresento motivos superiores. E este sofrimento, resistir a ele, te faz glorificar o Senhor. A cada lágrima que descer sobre o teu rosto, do corpo que ainda está de pé, se lembre: Deus está sendo glorificado. Na madrugada teu sono for embora e de joelhos apresentar os teus sofrimentos, naquele momento Deus estará sendo glorificado. Quando palavras ditas a você ferir o teu coração e não revidares, naquele momento Deus estará sendo glorificado. Deus estará sendo glorificado na tua vida. Oh, glória ao Senhor Jesus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Alguém já sendo queimado, perto de queimado, por causa do Evangelho, pergunta-se a ele: você quer dizer alguma coisa? Ele diz: acenda logo, porque hoje mesmo eu vou encontrar o Senhor no céu. Ele está dizendo: pode acender, pode queimar, porque eu sofrerei pela causa do Evangelho, mas eu vou encontrar o Senhor. Discípulos do Senhor foram arrancados sua pele e nem vida, transpassados por flechas, decapitados, mortos pela espada. Historiadores contam, e isso não temos uma comprovação bíblica, que por momentos João foi espancado, quebraram-lhe pernas, braços, abriram-lhe no lado esquerdo de seu crânio. Mas ainda assim, vivo, por milagre de Deus, sofria pela causa do Evangelho. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Quando eu disse a você que a notícia que eu tinha para lhe dar é que você não ia parar de sofrer, eu tenho outra para lhe dar. O sofrimento não é capaz de te separar do Senhor. O sofrimento não é capaz de tirar de você a vida eterna. Porque quem te deu foi o Senhor. E ninguém pode tomar aquilo que Deus dá. No capítulo 8, Paulo ele vai dizer desde o início que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas no versículo 31, e acompanhe comigo, por favor, mesmo que sua versão seja um pouco diferente, mas não tire os olhos do texto. Romanos 8, 31 em diante, Paulo vai dizer: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação aos eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será
tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sofrimento não pode nos separar. Eles não podem te vetar, nada pode te separar. Paulo disse, lembrando que já estava escrito anteriormente em Salmos 44 e 22, ele vai dizer, por amor de ti somos entregues todos os dias para sermos mortos. Por amor de ti sofremos. Por amor da causa do Evangelho perecemos. Por amor da causa do Evangelho participamos dos sofrimentos por amor a Cristo. Mas de uma coisa sabemos, que nem a tribulação, nem os anjos, nem a vida, nem a morte, nada pode nos separar do amor que está em Cristo, do amor de Deus em nós. Nada! Glória a Deus. Se os sofrimentos daqui que nos tirarem a vida, encontraremos a eternidade com o Senhor. Problemas vão vir. O problema que você está passando hoje, que parece que você não vai suportar, você vai. E depois desse, vai vir o pior. Motivação. Mas Deus vai estar contigo agora, Deus vai estar contigo amanhã, Deus vai estar contigo até o final. Precisa de motivação? É essa, Deus está contigo. Ele enxugará todas as lágrimas. Essa é a visão de sofrimento que o Evangelho apresenta. E não vai precisar você cantar dizendo que alguém vai ser comido de bicho. Você não vai precisar cantar que Deus vai entrar em vingança com alguém. Você só precisa viver o Evangelho, que Deus vai continuar cuidando de você. Mas, sobretudo, vivam de maneira digna do Evangelho. Não adianta dizer, eu vou suportar o sofrimento se você não quer viver como o Evangelho. Porque não confunda sofrimento pela causa do Evangelho do que sofrimento por desobediência. Não confunda sofrimento por causa do Evangelho pela vida piedosa, porque a Bíblia diz aqueles que querem viver uma vida piedosa passarão por dificuldades, por tribulações, mas não confunda essas dificuldades com dificuldades por desobediência. Dificuldades por causa do Evangelho, você deve continuar, persistir. Dificuldades por desobediência, você precisa prostrar-se, se arrepender e começar de novo.